Apocalipse, capítulo 20. Fácil de achar o livro de Apocalipse, né? Verso 12 em diante, diz assim: E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que neles estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A igreja pode sentar, dando glória a Deus. Temos que lembrar que o livro de Apocalipse é a revelação de Deus através de Cristo para seu servo João. E o texto que nós lemos foi escrito por João, na ilha de Patmos. Ele teve a revelação. Mas esse livro, essas palavras específicas foram reveladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala de duas coisas maravilhosas que muitas pessoas estão perdendo a noção. O céu, que é a esperança de todo crente, que é aquilo que nos traz alegria, que tudo vai passar. E nós estaremos com o nosso Senhor, não aqui, mas na morada celestial. Isso eu creio que está perto, mais hoje do que estava ontem. Nós estamos próximos de sermos arrebatados e ir encontrar com nosso Senhor nos ares. Mas também ela fala de um julgamento. O texto também fala do inferno, do lago de fogo. Então há uma revelação em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, tanto do céu como do inferno. Tanto com a recompensa para os justos, como a condenação para os ímpios. É interessante que o juízo de Deus, ele é anunciado. Quando pensamos em juízo, já ficamos temerosos. Mas o juízo de Deus em Cristo salvará nossas vidas. Mas o juízo de Deus para os ímpios condenará pelas suas obras. O texto é bem claro dizendo que seremos um por um julgados conforme as obras de cada um e conforme aquilo que está escrito nos livros. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Não há uma forma de se entrar no céu, não há um outro modelo de se entrar no céu, uma porta dos fundos no céu. Não há como você conseguir corromper o porteiro do céu.
Isso não existe. É interessante hoje que nós vemos um período que, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Mas as pessoas morrem e depois da morte, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que segue-se o juízo. A pessoa estará literalmente prestando conta para Deus já. Não será o momento em que estará diante do trono branco, mas já estará, com certeza, lançado fora da presença do Senhor, aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a verdade hoje é que as pessoas estão relativizando o pecado. Hoje o pecado e a vida mundana, ela é aceita por muitas pessoas como algo normal e como algo natural. Afinal de contas, dizem alguns, todo mundo é livre para viver como quer. Cada um tem um direito de ir e de vir. É o que a Constituição diz, apesar que agora no Covid não está bem assim. Mas é o que a Constituição diz. Quando o menino antigamente fazia 18 anos, ele era livre para poder ter a sua própria vida. Hoje, infelizmente, isso já não é mais com 18 anos. Hoje o menino com 12 anos quer tomar conta da sua própria vida. Mas a verdade é que, infelizmente, até a igreja tem aceito uma vida mundana como algo normal, porque está perdendo a noção de céu e está perdendo a noção do inferno. Já perdeu a noção de um juízo de Deus que julgará e determinará quem vai para um local e vai para o outro. Não porque Deus está escolhendo um ou outro, mas as ações vão determinar para onde que a pessoa vai. Essa inversão de valores tem feito a igreja aceitar muitas coisas que Deus não aceita. É verdade que eu tenho sempre falado sobre isso na igreja, para alertar os irmãos, porque a Bíblia nos alerta, porque Deus ele nos alerta. Jesus ele veio revelar o céu. O céu tem leis do Pai, não são leis humanas. E hoje as pessoas estão vendo o céu como algo que você vai sair daqui e vai de qualquer jeito ter o seu descanso eterno lá, independente de como você vive aqui. Afinal, Deus é bom. Deus é bom e na bondade de Deus ele não vai julgar ninguém. É isso que alguns pensam. Mas você não vai ser julgado pela bondade de Deus. Você vai ser julgado pela justiça de Deus, que abrirá aqueles livros e vai falar, naquele livro vai revelar se você serviu Jesus ou não, se você foi fiel a Deus ou não. Ali que é o problema. Deus é bom e na bondade de Deus ele nos ama. E no amor de Deus ele deu Cristo Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o apóstolo Paulo escrevendo em Atos, ele diz assim, que todos os homens se arrependam. Arrependimento não é uma opção para a vida daquele que quer servir Jesus. É uma obrigação. Mudar de vida, lançar fora a vida velha, fazer morrer a velha natureza, não é uma opção de uma igreja A ou de uma igreja B. É uma obrigação dita pelo Evangelho de Cristo para nossas vidas. Não importa aquilo que nós achamos que é certo e errado. Para nós, a palavra de Deus, ela é inviolável, inalterável. Ela é fonte da direção de nossas atitudes. Porque se você perdeu a direção da sua vida, aí a palavra de Deus como fonte para as suas decisões, você já está precisando aceitar Cristo novamente. Você está precisando se reconciliar com Jesus. Porque a Bíblia é fonte de fé para nós. A Bíblia é ela que determina o que é certo e o que é errado para nós. Então, a Bíblia, ela demonstra valores de Deus, que são valores absolutos, inalteráveis. Quando Deus diz que alguma coisa é pecado, passará céus e terra, mas aquilo não vai mudar. Quando Deus disse que Ele é santo, independente de nós acharmos que Ele está em eu, porque eu já ouvi falar que Jesus ele está dentro de uma rave, que Jesus está dentro de um show de pecuária. As pessoas, não, se hoje Jesus estivesse aqui, Ele estava lá em tal lugar. Jesus ele nunca entrou, não há referência, nem
nem na Bíblia, e nem dos historiadores, nem dos apóstolos, de Jesus ter entrado em um templo pagão sequer. As pessoas dizem, não, Jesus está em toda a religião. Haviam templos pagãos naquela época. As cidades ali da Ásia eram cercadas de templos mundanos, de templos pagãos, de deuses pagãos. Mas você não vê Jesus entrando em nenhum desses templos para falar, não, Jesus vai entrar lá no templo de Afrodite, no templo de Diana, no templo de Diana, né? Vai entrar lá no templo de Zeus e vai pregar o evangelho lá dentro. Não, ele nunca fez isso. Ele, apesar dele ter sentado com pecadores, ele não se contamina com o pecado deles. Nós devemos compreender que a Bíblia é a fonte, e tem que ser a fonte do crente. A Bíblia tem que ser o alicerce da vida cristã da igreja. Porque senão nós entramos naquele famoso achômetro. Eu acho que não é pecado. Eu acho que eu posso adorar a Deus assim. Pedro, ele vai escrever que Deus é santo. E nós devemos ser santo, porque Ele é santo. Então não há uma variação na santidade de Deus. Não há uma negociação que alguém pode ter diante da palavra de Deus, quando Pedro diz, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Não há uma variação de santidade. Santidade é você se afastar daquilo que te contamina, daquilo que é pecado. Não existe uma situação de meia santidade, de meio crente, de meio salvo. É o crente meia boca, 1,99. Isso não existe. Isso precisa sair da cabeça dos irmãos. Nós precisamos compreender que se você deseja entrar naquele novo céu, aquela nova terra que Deus tem preparado, onde não haverá choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto, irmão, nós precisamos andar em santidade. E santidade é o caminho contrário do mundo. Santidade, ela tem que ser exercitada, porque a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza carnal. Ei, Cristo perdoou o seu pecado, mas quem tem que largar o pecado é você. Cristo, ele te ajuda nesse processo através do Espírito Santo, mas quem tem que dizer não é você. Quem roubava tem que parar de roubar. Nós encontramos Zaqueu que roubava, que era um enganador, e encontrando Jesus, ele diz, a partir de hoje eu não roubo mais, e a quem eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Só que as pessoas querem vir para Cristo e perdoar o ato do roubo. Não, eu roubo hoje, eu roubo amanhã, eu engano hoje, eu engano amanhã, vivendo de perdão em perdão. Isso é iniquidade. É o pecado consciente, repetido. Isso não é uma vida cristã. John Stott, ele declara que a tolerância do mal não é uma virtude. Tem gente achando, eu sou bonzinho, eu tolero o mal, eu sou complacente com o mal. Isso não é uma virtude, irmão, isso é um erro. Isso é uma falta de caráter. A esposa que aceita o marido roubar, isso não é uma virtude, isso é uma falta de caráter. A esposa, o pai e a mãe que aceitam os filhos pecarem, isso não é uma virtude, isso é uma falta de santidade, de caráter. E você pode ter uma surpresa se o Covid te pegar e você amanhã falecer. Você vai descobrir que Deus não é assim. O Senhor não é assim. Então nós temos que lembrar que o texto que o próprio Senhor Jesus, que João escreve, revelado pelo próprio Senhor Jesus, ele é bem enfático, dizendo, há um novo céu, mas há uma condenação. Há um povo, e eu creio que nós somos um, há um povo que vai para o céu, mas também tem um povo que não vai para o céu. Deus, ele sempre revelou, de Gênesis a Apocalipse, o juízo dele. Eclesiastes 3,17 diz, Deus julgará o justo e o perverso. Há tempo para todas as coisas. Não chegou o tempo ainda, mas Deus julgará. Não imite o pecador. Não ache graça na vida do ímpio.
Não tome a vida de uma mulher, de um homem iníquo, como exemplo para a tua vida, para o teu casamento. Hoje, a relação conjugal está baseada não de muitos, graças a Deus não aqui, eu creio que não na sua vida, mas na vida de muitos está baseado no mundanismo. Não é mais a Bíblia a fonte de como o marido deve tratar a esposa, de como a esposa deve tratar o marido. A relação de filho, porque hoje é dia das mães, a Bíblia diz honrará pai e mãe. Filhos honrar pai e mãe hoje é uma dificuldade. Menino tupetudo, levanta o nariz, quer encarar, quer até bater. A gente vê aí hoje em dia que isso é coisa do mundo, até a ponto de matar um pai e uma mãe. Isso não é o que a Bíblia ensina, porque vai aceitando essa forma que o mundo está doutrinando desde uma criança pequenininha que bate na cara da mãe e o pai acha bonitinho. Não, a menina é brincalhão mesmo assim, ele deu um tapão na cara da mãe. Aonde está o honrar? E cresce desse jeito, sem correção. A Bíblia ela é uma correção para as nossas vidas. A palavra de Deus é a revelação da própria vontade de Deus para nos tirar do pecado, para que nós não andemos mais em trevas. Jesus disse, a condenação é essa, João 3. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. A luz veio ao mundo para trazer graça na nossa vida. Quem ama Jesus, não anda mais em trevas. Agora, as pessoas estão achando que Jesus anda em qualquer lugar, estão banalizando, humanizando Deus, colocando Deus como um amigo. E aí, beleza, cara? Como é que tu tá? E aí, vamos ali? Deus ainda está sentado no seu alto e sublime trono, irmão, e Ele é adorado dia e noite, pela eternidade. Sabe como é que o céu adora Deus? Santo, 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 santo. O céu não muda e nem vai mudar. Hoje estão falando, não, Deus ele entende que você precisou da graça. Ele mandou Jesus. Ele entendeu a nossa fraqueza. Ele entendeu a nossa incapacidade de termos a nossa autojustificação diante do Pai. Ele entende tudo isso. Mas Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, verso 32, diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas aprovam os que procedem. Talvez você não esteja pecando, mas está achando bonitinho que está pecando. Sabe o que a Bíblia diz? Que não é merecedor de presente de Deus, de elogio de Deus. Paulo vai escrever em Romanos dizendo, é uma sentença que está sobre a pessoa, aquele que peca e aquele que acha bonitinho o pecado do outro. É bonitinho o adultério, é bonitinho a fornicação, faz parte do crescimento de um homem, de uma mulher, de um jovem, experimentar ali as menininhas do colégio. Deus está falando sobre tal pessoa, não tem um elogio de Deus, não tem uma aprovação de Deus. A Bíblia é bem clara, há uma condenação para quem faz e para quem acha bonitinho. Tem gente que não está achando, tem gente que acha bonitinho Lula. Você acredita que tem cristão que briga? Outro dia uma pessoa brigou, começou uma discussão, eu já calei minha boca, diz que se votaria no Lula de novo, porque é melhor ele roubar e fazer o combustível estar mais barato. Eu falei, que princípio é esse, irmão? Que princípio mundano é esse? Quer dizer que pode roubar se você tiver um benefício? Quer dizer que se a tua casa tiver um benefício, pode ir uma coisa errada lá para dentro? Não é o caminho de Deus, isso é o caminho largo, não é o caminho de Deus. Deus julgará esses negócios mal feitos que muito crente está realizando.
Aquele dia, aquele que trapaceou, aquele que enganou, aquele que defraudou, aquele que mentiu, passou a perna em alguém, provavelmente deixará de receber o céu. Mas, pastor, eu só roubei um pouquinho. Não há roubinho e roubão. Não há uma quantidade de Deus para que você tenha a permissão para enganar, para prostituir, para olhar a mulher. Jesus falou, olha, se aquele homem, isso aí é para aqueles obreiros e varões da igreja, Deus te deu a esposa para você olhar para ela, para olhar para ela, desejar ela, tratar bem ela, dormir com ela, se alegrar com ela, beijar ela, passar a mão nela. Jesus falou, não precisa passar a mão, se você olhar com os olhos e cobiçar. Quem disse isso foi o Jesus que você veio adorar aqui nessa noite. Ele diz, você já pecou com ela. Porque do coração procede a prostituição, os adultérios. Quantas pessoas estão deixando de pedir perdão a Deus? Porque já não olha a lascívia e o pecado do olhar, do desejar como algo maligno. Você compreende que o pecado agora está sendo aceito, é normal hoje. A nudez na televisão é normal, a mulher andar nua é normal, o homem se mostrar é normal, a mulher ver um homem é normal, o homem ver uma mulher é normal, e não é a dele que eu estou me referindo. Jovens ver o corpo de uma menina, ter relação sexual antes do casamento, isso não é normal. O pior é que tem muita gente que já fez, está fazendo isso. E não há um arrependimento profundo, só se arrependerão no dia que Deus virá e falar, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, você que não quis as leis do Pai, que não quis viver como o céu. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu não te conheço. Aquele dia vai ser muito tarde, é por isso que eu ainda insisto em pregar o Evangelho. Eu ainda insisto em alertar a igreja, para que talvez você se arrependa hoje e haja salvação para a tua alma. E um dia, quando você estiver lá no céu, você vai levantar as mãos e falar, graças, Pai, te dou, porque eu ainda tive um pastor que me alerta, porque tem muitos pastores aí que quer o teu dinheiro, mas não quer nem saber da tua alma. Não está nem aí para onde a tua alma está indo. Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 2, verso 3, tu, ó homem, que condenas o pecado e pratica, achas que te livrará do juízo de Deus? Tu que sabe que não pode roubar e rouba, que não pode mentir e mente, que não pode adulterar e adultera, você que diz para os outros, eu sou crente, não pode fazer isso, mas acaba fazendo, como se escapará do juízo de Deus? Como que a igreja acha? Nós não somos especiais. Não somos diferentes. Se nós vivemos como o mundo, somos o mundo. Se você está na igreja, você fala, pastor, eu vou parar de ir para a igreja. Não, venha, porque aqui é o local certo. Você tem que parar de estar no mundo. Você tem que parar de andar no pecado. Você tem que parar de fazer a coisa errada. É isso que tem que parar. Não é de parar de vir para a igreja. Porque tem gente que acha, eu não aguento ouvir, vou parar de ir para a igreja. Não, irmão, pare de pecar. Se você tem esperança de um dia entrar e morar com o Senhor eternamente. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 6, ele diz, tu, ó homem, homem de Deus, foge dessas coisas. Não é essas coisas que vão fugir da gente. Sempre vai ter pratos do diabo rodeando a gente. Deus não vai tirar isso. A Bíblia é bem clara na instrução de Paulo para Timóteo. Tu, ó mulher de Deus, foge daquilo que corrompe seu coração. Apaga aquele Instagram se está sendo usado para o pecado. Afasta daquela amizade que está corrompendo os seus bons costumes. Tira da tua casa o amigo do teu filho que está corrompendo ele.
Aí, muitas vezes, a igreja está pensando, não, Deus, se Deus, eu ouvi uma pessoa falar isso, se Deus me quer no céu, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Quem tem que desejar o céu sou eu. Quem tem que me esforçar para entrar no céu sou eu. Quem tem que se esforçar para entrar no céu, meu querido, é você. Quem tem que dar glória a Deus, não é Deus dando glória, é você dar glória para Deus. As coisas estão invertidas. Então, a Bíblia diz, tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Tu, mulher de Deus, foge. Veio para meu lado com conversinha torta. Irmão, eu saio fora na hora, eu repreendo e saio fora na hora. Eu não posso dar lugar ao diabo, senão eu serei mais um daqueles muitos maus testemunhos que tem por aí. Só que não é só homem que está pecando não, viu, irmãs? Eu preguei esses dias para homens. Nem só de pão vive o casamento. Mas não é só homem que está pecando não, tem muita mulher pecando e levando o marido a pecar. Tem muitos pais e mães que estão dando pão para os seus filhos, mas não estão dando céu para eles. Porque pararam e estão agora, deixaram de ver a Bíblia como fonte e regra para sua casa. Aí depois, quando o filho morre, a menina era santo. Não é santo porque pisou na igreja. É santo porque se afastou do mal. É santo porque disse não para o pecado. Ele é justificado pelo sangue de Cristo. Se tornou agora santo pelo estado posicional que Cristo colocou, cancelando a dívida que era contra nós. Mas ele se manteve santo quando ele disse não para o pecado. Porque se cair, a Bíblia manda se arrepender novamente e confessar o pecado e deixar. Paulo, escrevendo a revelação de Deus para a igreja de Coríntios, através das palavras de Deus para o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, Deus está dizendo, não toqueis em coisas impuras. Deus, ele é tão santo que ele não aceita que a igreja toque em coisa impura. Tem gente achando que coisa impura é aceitável. Deus diz, não toque. Não é só não pratique, não toque. Não ande com quem está fazendo e nem aprove aquilo que os outros estão fazendo. O que tem de jovem hoje que namoro virou normal. Se você perguntar para o seu filho, ele vê dentro da sala de aula, não estou mandando nenhum filho caçar confusão com ninguém. Mas se alguns filhos hoje, se vê um agarrando o outro lá, o menino passa e já acha aquilo mais normal. Por quê? Porque na cabeça dele aquilo já foi doutrinado que é normal. Já abandonou a Bíblia. Aí chega o pai e a mãe e acha que aquilo é normal. Mentir, xingar, enganar. Parece que é normal. Engraçado como eu estava pensando hoje, agora no culto. Diz que andar de bicicleta ninguém esquece. Você morre e nunca esquece como anda de bicicleta. Você pode não ter saúde para andar, mas você nunca esquece. É interessante como tem crente que esquece como adora a Deus. Passa uns dias longe da igreja, irmão, aí você vai olhar. Deus mudou? Mudou? Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses fora da igreja, já não sabe nem levantar a mão mais, bater palma, dar glória a Deus, falar aleluia, amém. Veja como as coisas são, como o mundo contamina. Mas não perde, não esquece de cozinhar, não perde a noção de dinheiro, perde a noção de Deus, de quem é Deus. De quem é Deus. Você tem que lembrar quem está aqui dentro nessa noite, irmão. Você tem que lembrar a quem você veio adorar aqui nessa noite. Você tem que lembrar que Ele é o digno do seu melhor louvor, da sua melhor adoração. Interessante, pessoas esquecem isso tão facilmente, mas não rasga dinheiro.
Aí depois quer que Deus aceite do jeito que você está. Jesus falou, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade, não precisa nem estar dentro do templo. Agora imagina dentro do templo, se o verdadeiro adorador adora fora, com uma verdadeira adoração, imagina quando ele está na casa chamada casa de oração. Jesus falou que é a casa do meu Pai. Aí o povo fala, mas Deus não está aqui. Deus está aqui sim, Deus está aqui, porque ele diz, onde tiverem dois reunidos, reunido é culto, onde tiver dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Apocalipse diz que ele que passeia no meio dos candeeiros. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 6, diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Tome cuidado com a doutrina que você está aprendendo aí, que você pode servir de Deus de qualquer jeito. Tome cuidado com essas ideias que você vai para o céu porque você tem 30 anos de crente, dizimou 20. Isso não está direito de você roubar a Deus, de você parar de ser fiel a Deus no final da sua carreira. Paulo diz que ele completou a carreira. Ele guardou a fé. E é porque ele completa a carreira até o fim, que ele diz, a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Não é só para ele. Tem muita gente que tem pensando que tem crédito no céu, porque louvou muito tempo, adorou muito tempo, foi fiel muito tempo. A Bíblia é bem clara, quem está em pé, tome cuidado que não caia. Você pode ter uma surpresa, falando para Jesus, Jesus, mas eu servi durante 20 anos. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. Qual foi o final dele? O diabo entrou no coração de Judas e ele se enforcou. Que dia que você encontrou na Bíblia Jesus indo lá no enterro de Judas? Você não vai encontrar isso. Você colhe o que você planta. Você será julgado e há um livro com teu nome lá no céu. Pense 2 vezes antes de falar um palavrão. Pense 2 vezes antes de olhar uma pornografia. Pense 2 vezes, jovens, antes de responder teu pai e tua mãe. Obreiros, pense 2 vezes antes de você se rebelar contra seu pastor. Pense 2 vezes, porque no dia que você descobrir que está tudo escrito naquele livro, talvez seja tarde demais para você se arrepender.